Fala aí, galera, tudo bem? Pessoal, vamos continuar o nosso capítulo 5, né? Já falamos da estrutura da Terra em aulas anteriores. E nesta aula nós vamos falar sobre as placas tectônicas, como que essas placas vieram a se formar, né? Existem duas teorias, na verdade, uma completa a outra, tá bom? A primeira é a teoria da deriva continental, ou teoria da deriva, tá bom? E o que é que ela diz? Essa teoria foi criada pelo alemão Alfred Wegener, na qual ele afirmou que há aproximadamente 200 bilhões de anos não existia separação entre os continentes, ou seja, havia uma única massa continental chamada de Pangeia e um único oceano, Pantalassa. Então, de acordo com essa teoria da deriva continental, gravem esses seguintes nomes. Formulador da teoria da deriva continental, Alfred Wegener. Ok? Grave outro nome, Pangeia. Wegener afirmou que há 200 milhões de anos atrás existia um único continente, e esse continente chamava-se Pangeia, assim como também Wegener afirmou que há 200 milhões de anos atrás existia um único oceano, e esse oceano chamava-se Pantalassa, tá bom? Então decorem, aprendam esses nomes, o formulador da teoria e o que era que ele falava, ok? Isso é a teoria de Wegener. Sobre a teoria das placas tectônicas, né, que é uma teoria mais recente, de 1960, que na verdade ela veio para confirmar que Alfred Wegener estava correto, tá bom? A teoria das placas tectônicas ela afirma que a crosta terrestre está dividida em placas que flutuam sobre um substrato pastoso, a astenosfera e sobre o magma. Aí nós vimos em aulas anteriores, né, falamos da estrutura da Terra, estrutura física e estrutura química, nós vimos esses dois nomes, atenosfera e magma, né? E de acordo com essa teoria das placas tectônicas, diz que existem umas placas que elas flutuam, ou seja, se movimentam sobre esse líquido pastoso que está mais embaixo, denominado atenosfera ou magma. Nós vimos e veremos mais informações sobre essas teorias nesta aula. Bacana? A origem dos continentes, né? É o resultado de um processo de fragmentação e no afastamento das terras emersas a partir de um bloco único chamado Pangeia, e duas teorias se completam. Procuro explicar as etapas desse processo. Então nós temos aqui quais são essas duas teorias que se completam. Quais são essas duas teorias que tentam explicar a origem dos continentes? A teoria da deriva continental, de Alfred Wegener, ok? E a teoria das placas tectônicas. Bacana? Então, foi o que nós acabamos de dizer, né? De acordo com Wegener, né? Há cerca de 200 milhões de anos atrás, existia um único continente e um único oceano. Esse continente chamava-se Pangeia e esse oceano chamava-se Pantalassa. Então, essa é a explicação de o porquê que hoje nós temos esses continentes, como nós conhecemos, americano, africano, europeu e por aí vai, né? Temos esses continentes, mas de acordo com Alfred Wegener, tá bom? Nem sempre foi assim. Na verdade, há cerca de 200 milhões de anos atrás existia um único continente e esse continente chamava-se Pangeia, tá bom? E aqui deixa bem claro, né, que as duas teorias se completam, ou seja, a teoria das placas tectônicas, ela veio para confirmar a teoria da deriva continental de Wegener, de 1912. Tranquilos? Bacana? Vamos continuar? Deriva dos continentes, a teoria da deriva continental. Vamos aprofundar, vamos estudar mais, vamos ver mais informações sobre essa teoria. Teoria da deriva continental. Bacana? Só para não esquecerem, né, o formulador da teoria da deriva continental foi Alfred Wegener, alemão, geofísico, tá bom? Alfred Wegener formulou essa teoria em 1912. E aí foi o que ele disse, né? Que há cerca de 200 milhões de anos atrás existia um único continente chamado Pangeia e um único oceano chamado Pantalassa. À medida que os anos foram se passando, esses continentes foram... Aliás, esse bloco rochoso ele foi se dividindo. Primeiramente se dividiu em dois, Gondwana e Laurásia. E aí foi se dividindo até chegar na configuração atual em que nós nos encontramos com os continentes que existem hoje, né? Vários continentes, não apenas dois e não somente um. Ok? Tranquilo? Então, aqui já, o que eu já disse, né? Que primeiramente, né? Do Pangeia originou-se dois
dois continentes, Laurásia no norte e Gondwana no sul, né? E aí, a partir de que os anos foram se passando, tanto a Laurásia no norte quanto a Gondwana no sul também foram passando por divisão, foram passando por processo de fragmentação, né? Até se dividirem e formarem, né, os continentes que nós temos hoje, como por exemplo, América, Europa, continente asiático e por aí vai, que são os continentes que nós conhecemos, tá bom? Continuando aqui, sobre a teoria da deriva continental, né? O Wegener não definiu as causas, né? Sugeriu o movimento de rotação da Terra e das marés. Observem que a teoria de Wegener é de 1912, né? Não tinha tanta tecnologia, não tinha como pesquisar. As pesquisas eram feitas mesmo de forma empírica, né? Em forma de suposições. Então, o Wegener ele não definiu as causas, né? Ele apenas sugeriu o movimento de rotação das terras e as marés como sendo responsáveis por essa divisão, por essa fragmentação dos continentes. Então, as maiores evidências eram a identidade geológica e de vida animal e vegetal entre os continentes. Então, veja só, nós vamos já explicar em quais evidências o Wegener se fundamentava ao sugerir que, há cerca de 200 milhões de anos atrás, existia um único continente. Daqui a pouco nós veremos quais evidências ele fundamentava a sua teoria. Uma informação é que, na comunidade científica da época, poucos davam créditos às ideias de Wegener, acabando esquecido durante anos, né, voltando a ser considerada, com o passar dos anos, com os avanços tecnológicos. Então, veja só, em 1912, quando Wegener supôs a teoria da deriva dos continentes, que existia um único continente chamado Pangeia e um único oceano chamado Pantalasa, assim, a comunidade científica não deu crédito às ideias de Wegener, né? Levaram mesmo como o Wegener como um maluco, né? Infelizmente, em 1930, o Wegener veio a falecer em uma dessas pesquisas para provar que sua teoria estava correta. Ele morreu tentando provar uma teoria, ok? Mas no início, em 1912, quando essa teoria foi proposta por ele, a comunidade científica meio que não deu valor, não deu crédito à teoria da deriva dos continentes proposta por Alfred Wegener. E aqui nós temos as principais evidências. No slide anterior, nós vimos que as maiores evidências eram as identidades geológicas e de vida animal e vegetal entre os continentes. Aqui nós temos as evidências que Alfred Wegener, né, tinham para fundamentar a sua teoria. Uma das evidências, dá até para a gente analisar aqui, você acompanhando aí o movimento do cursor, uma evidência é que ele acredita que, na verdade, a América do Sul e a África, há muito tempo atrás, formavam um único bloco rochoso. Porque ele acredita que ele dá para ver visivelmente, né, e ele viu isso em 1912, que, na verdade, a América do Sul é um encaixe perfeito para o continente africano, como vocês podem observar. Continente americano aqui, continente africano. Ou seja, montando esse quebra-cabeça, percebe-se o seguinte, é que, na verdade, a América do Sul e a África, né, a América do Sul acaba encaixando na África. Então ele acreditou o seguinte: poxa, já que isso acontece, então certamente em um determinado período do tempo, da história geológica, esses blocos rochosos eram unidos. Então ele percebeu isso. E uma outra evidência bem forte que o Wegener acabou levando em consideração para fundamentar sua teoria é a presença de fósseis de animais em continentes diferentes. Ele imaginou, cara, veja só, se os fósseis de animal A se encontram na América do Sul e fóssil do mesmo animal A se encontra também na África, a única explicação para isso é que, em um determinado período do tempo, no tempo em que esses animais viveram, a América do Sul e a África formavam um único bloco rochoso. Essa é a explicação, e você observa claramente aqui, né, que foram encontrados fósseis do réptil terrestres aqui, de nome Sinognathus, né? Foram encontrados fósseis desses restos desse animal
na América do Sul e na África. E aqui dá para vocês entenderem perfeitamente aqui. Então, percebendo que os fósseis desse animal foi encontrado na América e os fósseis desse animal também foi encontrado na África e em outros continentes, o que foi que ele percebeu? Ele percebeu o seguinte: a única explicação é que esses blocos rochosos eram unidos em um determinado período de tempo, né? E isso acabou servindo como uma evidência para que ele pudesse vir a supor a confirmação de sua teoria, né? A presença de fósseis do mesmo animal em diferentes continentes. Então ele levou a crer, ele entendeu isso, que em um determinado período de tempo esses blocos rochosos formavam um único continente, que explica, né, a teoria da deriva continental proposta por Wegener. Então foram essas duas evidências. Continuando, deriva dos continentes. Durante a década de 60, geólogos americanos encontraram uma resposta para a causa da deriva. As respostas estavam no fundo dos oceanos. Então, como eu acabei de dizer, em 1912, Alfred Wegener não foi levado a sério, a sua teoria foi refutada, ou seja, foi negada pela comunidade científica. Disse que ele morreu tentando provar sua teoria, né? Porque a comunidade científica não levou em consideração, mas em 1960 surgiu a nova teoria, a teoria das placas tectônicas. E essa teoria das placas tectônicas, ela meio que confirmou a teoria da deriva dos continentes. Ou seja, Alfred Wegener, infelizmente, morreu sem provar sua teoria, né? E ele, infelizmente, ele não sabe, né, que a sua teoria hoje foi aceita e é importante para conhecimento geológico da Terra, né? Então, em 1960, os geólogos americanos encontraram uma proposta para a causa da deriva continental e vamos ver qual foi essa proposta, né? E, na verdade, qual foi essa resposta? De acordo com os geólogos americanos, a resposta estava no fundo dos oceanos. Pois as rochas situadas no centro do assoalho submarino, gente, só para a gente compreender melhor, assoalho submarino é o fundo do oceano, tá bom? Fundo do mar. Então, pois as rochas situadas no centro do assoalho, ou seja, no fundo submarino, são mais recentes do que as bordas. Chegou à conclusão de que verdadeiras esteiras rolantes submarinas são responsáveis pelo movimento das placas tectônicas. Então, o que seriam essas verdadeiras esteiras rolantes? Seria o magma pastoso. Nós já falamos a característica do magma. É uma substância pastosa, né, que não é nem sólida e nem líquida, é uma substância intermediária, algo pastoso, meio mole, semilíquido, né? Tá bom? Então essa foi uma evidência que veio fazer com que os geólogos americanos viessem a dizer que, na verdade, o Wegener, em 1912, estava correto, né? Que veio confirmar a teoria da deriva continental. Porque se existe essa esteira rolante, que é o magma pastoso, e que essas placas tectônicas elas se flutuam sobre essa esteira rolante ou sobre o magma pastoso, isso quer dizer que é possível que esses continentes pudessem estarem juntos em um determinado período do tempo, e à medida que o tempo foi passando, devido à possibilidade dessa esteira rolante, os continentes se movimentaram e acabaram se dividindo. Tá certo? Então, a teoria da tectônicas de placas, ela veio confirmar que o Wegener estava correto em sua teoria da deriva dos continentes, porque eles descobriram que abaixo do fundo do oceano existe um magma pastoso. Esse magma pastoso, os geógrafos americanos chamaram de esteiras rolantes, né? Ele disse que sobre essas esteiras rolantes ou magma pastoso, é possível que essas placas se movimentam mesmo. E hoje nós sabemos que verdadeiramente as placas tectônicas elas estão sobre o magma, né? Ou atenosfera, né? E que é possível elas se movimentarem. Tá certo? Então, ao longo das grandes cordilheiras submarinas dorsais oceânicas, abrem-se fendas por onde passa o material magmático, que após se resfriar, forma uma nova crosta, provocando a expansão do fundo do mar. Tá certo? Então, o que é que a gente percebe aqui? Que o fundo do mar é mais jovem do que as áreas continentais. Por que ela é mais jovem? Porque esse magma pastoso ele está constantemente jorrando e renovando as rochas submarinas.
ok? Então, esse magma pastoso, quando ele jorra para fora, mesmo que seja nos oceanos, ele acaba se solidificando e formando rochas rígidas, né? E essas rochas, como tem um processo de formação bem recente, né, e é constante, são normalmente fundo de mar. Fundo de mar são rochas mais jovens, mais novas, tá bom? Eles perceberam isso, né, que o fundo do mar são mais jovens, porque na verdade eles estão constantemente se renovando, porque há no fundo dos oceanos constantemente, né, a emissão proveniente do interior da Terra do magma pastoso que acaba solidificando e se formando uma nova rocha, tá certo? Vamos continuar aqui. Então aqui nós temos um esquema bem explicativo do que foi a teoria da deriva dos continentes, né, gente? Tínhamos aqui o Pangeia, que é o único continente, tá bom? O único continente. E aqui nós tínhamos um único oceano, chamado de Pantalassa. E aí, há 200 milhões de anos atrás, o Pangeia já havia se dividido em Laurásia e Gondwana, Laurásia Norte e Gondwana no Sul, tá bom? 135 milhões de anos atrás, já tínhamos mais divisão, a Laurásia no norte já estava se dividindo, assim como também a Gondwana no sul. Há cerca de 65 milhões de anos atrás, já tínhamos uma configuração bem parecida com a configuração atual. E hoje, atualmente, nós temos a configuração dos 5 continentes. Nós temos aqui a América, continente americano, temos aqui a América do Norte, tá bom, gente? Continente americano. Nós temos aqui a continente africano, tá bom? A Ásia, a Antártida, tá certo? Então nós temos hoje a configuração atual. Aí se você olhar para a atualidade e olhar para o Pangeia, né, há cerca de 225 milhões de anos atrás, dá para você perceber que na verdade, há cerca de 225 milhões de anos atrás, a Terra era composta por um único continente chamado de Pangeia e um único oceano chamado Pantalassa, né? Então, foi isso que o Wegener, em 1912, veio a dizer. Ele veio dizer justamente isso, que há cerca de 225 milhões de anos atrás, tá certo? Existia um único continente chamado Pangeia e um único oceano chamado Pantalassa, e à medida que os anos foram se passando, esses continentes foram se movimentando, né, até se encontrarem na posição em que se encontram atualmente, tá bom? E essa movimentação só é possível porque existem as chamadas esteiras rolantes no fundo dos oceanos, né, ou seja, abaixo do fundo dos oceanos. Essas esteiras rolantes, nós já vimos que é o que nós chamamos de magma ou atenosfera, que é uma camada interna da Terra, né, que é uma substância pastosa, semilíquida, né? Não é nem sólido nem líquido, é semilíquido, uma substância pastosa em que é possível, né? E que sobre essa substância as placas tectônicas acabam flutuando, tá bom? Tranquilos? O resultado da teoria de Wegener e da descoberta da expansão do fundo do mar. A crosta terrestre está dividida em placas de espessura média de 150 km que flutuam sobre o substrato pastoso, a atenosfera e sobre o magma. Então aqui nós temos, né? E a teoria, o que diz a teoria das placas tectônicas? Ela diz o seguinte, que a crosta terrestre está dividida em placas tectônicas de uma espessura média de 150 km quadrados, que essas placas flutuam sobre o substrato pastoso. Nós vimos que esse substrato pastoso é chamado de esteiras rolantes, mas que na verdade o nome científico deles é atenosfera ou magma. E sobre ele flutuam essas placas tectônicas. Isso é o que diz a teoria das placas tectônicas que foi sugerida, que foi criada por geólogos americanos, tá bom, gente? Tranquilos? Tá claro isso aí? Vamos continuar? É justamente na região de encontro entre uma placa e outra que ocorrem fenômenos e as consequências modificações na crosta terrestre. Estas regiões estão sujeitas a vulcanismos e terremotos. As áreas mais estáveis localizam-se no interior das placas. Estes encontros não acontecem da mesma forma. Então nós temos aqui, né? Ou seja, essas placas tectônicas, elas se movimentam, tá bom, gente? Elas se movimentam.
Então, em virtude desses movimentos, acaba causando alguns efeitos colaterais. E um dos efeitos que nós vamos ver, nós vemos aqui, os vulcanismos, terremotos, eles ocorrem em virtude dos movimentos das placas tectônicas. E onde que está presente a maior quantidade de vulcanismos e terremotos? É justamente nas bordas, ou seja, próximos aos locais de encontro dessas placas. Porque os territórios localizados no centro das placas, não há vulcanismos, não há terremotos, que aí é podemos colocar o caso do Brasil. O Brasil é um país em que a gente não escuta, a gente não escuta e nem vê em televisões o pessoal falando de terremotos, de vulcanismos. Porque, se você observar a localização do Brasil, fica bem no centro da placa, fica bem no centro de uma placa tectônica, placa sul-americana, né? Fica bem no centro, o Brasil se localiza bem no centro da placa sul-americana. Por isso que no Brasil não há terremotos nem vulcões ativos, né? Essa é uma das justificativas, tá bom? Mas, por outro lado, os locais, os países que ficam bem no ponto de encontro entre duas placas, há uma grande quantidade de terremotos, de vulcanismos, ou a ocorrência de maremotos, né? De tsunamis, isso é bem frequente, a gente vê principalmente lá na região do Japão, porque o Japão fica bem mesmo, o território japonês fica bem em cima de um encontro de duas placas tectônicas, né? Então, quando essas placas se movimentam, há a ocorrência desses fenômenos que nós acabamos de falar, tá bom? E aqui nós temos as placas tectônicas bem claras, gente. Vocês podem fazer uma pausa aqui. Podem fazer uma pausa, tá bom? Para você aprender a localização de cada uma dessas placas. Aí nós falamos da questão do Brasil, né? Que não há terremotos nem vulcanismo, porque o Brasil fica bem no centro, né? É só você observar aqui, ó. O Brasil fica nessa região que o cursor está passando aqui, como vocês sabem, né? E observem que ele fica bem no centro da placa sul-americana. Vamos ver os contornos da placa sul-americana aqui. O Brasil fica bem no centro, né? Já os países que ficam já na zona de encontro dessas placas, há uma ocorrência muito grande de terremotos, de maremotos, de tsunamis. Vamos ver o território japonês, bem aqui, onde o cursorzinho está circulando, bem que fica bem em cima da placa do Pacífico, ao encontrar com a placa euroasiática, tá bom? Então, observa que o Japão fica bem numa zona de encontro entre placas tectônicas. Então, é natural que no Japão, quando essas placas se movimentarem, natural que haja efeitos colaterais no território japonês. Por isso que no Japão há uma grande quantidade de terremotos, maremotos e por aí vai, tá bom, gente? Observem direitinho aí e pausam e observem direitinho a localização de cada uma das placas tectônicas, tá bom, gente? E aqui nós temos as principais placas tectônicas: americana, pacífica, antártica, indo-australiana, euroasiática e africana, tá bom, gente? Aí só para vocês localizarem direitinho aqui, indo-australiana se localiza aqui, tá bom, gente? Onde tem o território da Austrália e Nova Zelândia, tá bom? Só para ficar bem claro para vocês, tá bom, galera? Vamos lá. E nas áreas de encontro das placas, quais as consequências que ocorrem, que existem para os países que estão com seu território sobre o encontro de placas tectônicas? Nós acabamos de falar que é o caso do Japão. As consequências é uma grande quantidade de vulcões, tá bom? Grande quantidade de terremotos, né? E também orogênese. O que seria essa orogênese? É quando o movimento das placas tectônicas tem como consequência o surgimento de montanhas, o surgimento de cadeias montanhosas. Aí nós chamamos isso de orogênese, tá bom? Tá claro isso aí? E aqui nós temos o movimento de uma placa tectônica que certamente, né, acabou causando terremotos, né? Terremotos, quando acabou causando terremotos. E aí nós sabemos, né, existem grandes consequências em virtude da existência desses terremotos, tá bom, gente? Vulcanismos também é outro produto dos movimentos de placas, né? Erupções vulcânicas. Aqui é o vulcanismo no Monte Everest, tá bom, gente?
ok? Outra imagem de vulcanismo, né? Lembrando que isso aqui é o que nós chamamos de magma pastoso, né? Que através de fendas que se abrem no movimento das placas, acaba rompimentos, acabam criando fendas, ou seja, rachaduras, e aí esse magma que está no interior acaba sendo jorrado para fora devido à grande pressão, né? E aqui nós temos esse magma, né? Nós chamamos também de atenosfera ou magma pastoso, tá bom? Que na verdade é sobre ele que as placas tectônicas se movimentam, tá bom? Que as placas se movimentam. E quando há abertura de fendas entre essas placas, ele acaba jorrando, né? Através dessas fendas, né? E esse é o fenômeno que nós conhecemos como vulcanismos, tá bom, gente? Tranquilos? Áreas de encontro das placas, né? Existem esses tipos de movimentos, tá bom? Existem movimentos convergentes, tá bom? De convergência, ou zona de subdução. Existe um movimento de afastamento, tá bom? Ou seja, quando uma placa, uma se afasta da outra. Existem deslizamentos ou limites transformantes, né? Ok? Movimentos conformes, como pode ser conhecido também. E existe o movimento de colisão ou soerguimento. Vamos já entender cada um desses movimentos nos slides posteriores, tá bom, gente? Vamos lá, convergência ou subdução. Geralmente a crosta oceânica funde-se no manto e muitas vezes essas rochas fundidas abrem caminho até a superfície e formam vulcões. Então, quando há convergência, é quando uma das placas, há um encontro das placas, e uma das placas afunda ao ponto de irem em direção ao magma. Chegando lá, essas rochas passam pelo processo de liquefação, né, que é o processo de transformação de sólido em líquido, e aí, quando há abertura de fendas, esse material liqueficado, né, ele acaba sendo jorrado para fora em forma de vulcões. Isso acontece no movimento de convergência. Tem uma imagem logo para a gente entender. Para ficar bem claro, aqui nós temos a imagem, um movimento de convergência, placa 1, placa 2, tá bom? As placas se movimentam, uma, né, normalmente a mais leve, né? Desculpe, normalmente a mais pesada, ela fica por baixo, por ser mais pesada, então ela vai em direção ao magma, né? Chegando lá, essa rocha acaba se liquefazendo, né? Ou seja, entrando no processo de liquefação. E aí, quando há uma oportunidade, quando há uma abertura de alguma fenda na proximidade dessas rochas, esse material liquefeito acabou sendo fundido lá na atenosfera, tá bom? Ele acaba sendo jogado para fora através dos vulcões. Aqui está bem claro a imagem do movimento de convergências de placas, tá bom? Quando uma placa fica por baixo da outra, tá bom, gente? Mais uma vez, para ficar bem claro, observe que uma placa vai até o fim, né? E acaba se misturando com a atenosfera, aí ele entra no processo de liquefação, tá bom, gente? Tá bom? E aqui novamente, né, temos o mesmo procedimento, né? Uma placa fica por baixo da outra, a placa vai em direção ao magma e lá ele passa pelo processo de liquefação, tá bom? E aí o afastamento, limites divergentes ou cristais em expansão. A fossa entre elas é preenchida por rochas liquefeitas do manto, no fundo do mar. Damos nome de cordilheiras submarinas e no continente de vales de afundamento. Só que é quando há o movimento de afastamento, tá bom, gente? O movimento de afastamento, nós vamos já ver isso através de imagem, quando uma placa se afasta da outra, tá bom, gente? Aí há a abertura de fendas, tá bom? E aí ocorre erupções também erupções vulcânicas também, em virtude desse afastamento. Eu vou mostrar a imagem que vai ficar bem mais claro aqui, né? Divergência, observe que o movimento divergente é diferente, ó. Movimento divergente é uma placa se afastando da outra. Placa A, placa B, observe que há esse afastamento, tá bom, gente? Há esse afastamento entre a placa A e a placa B, por isso que é um movimento divergente. E aí acaba causando, né, modificando o relevo, há o surgimento de fendas, né, e por essas fendas há também erupções vulcânicas nesse magma. Quando ele tem uma oportunidade para ser jorrado para fora, ele é jorrado devido à grande pressão que nós temos no interior da Terra. Tá bom? Temos os deslizamentos ou limites transformantes, né?
No caso, quando há esse tipo de movimento, deslizamento entre as placas, há ocorrência de terremotos, tá bom, gente? Há ocorrência de terremotos. E aqui nós temos o exemplo de deslizamentos transformantes, né? Quando quando as placas se movimentam em sentidos contrários. Nesse caso, nós temos os limites transformantes, né? Ou deslizamento transformante, tá bom, gente? Nesses casos, quando a placa se encontra nessa situação de uma se movimentando no sentido contrário da outra, é comum a ocorrência de terremotos, tá bom, gente? Que é o limite transformante, né? Ou seja, uma placa está se movimentando uma no sentido contrário da outra, acaba causando essas fendas, essas rupturas no relevo terrestre, né? Também é um processo de modificação do relevo, né? E por último, nós temos a colisão e soerguimento. Aqui é quando há, na verdade, o processo orogenético, né? Quando há a formação quando há formação de montanhas, né? É nesse tipo de movimento de placa, é nesse tipo de movimento realizado pelas placas, colisão e soerguimento. Então, nesse movimento, as camadas de rocha elástica formam grandes cadeias de montanha, muitas vezes vulcânica, tais como Andes e Himalaia. Então, quando uma placa bate-se frontalmente com uma outra, uma delas é mais elástica, né? acaba formando, né, cadeias montanhosas. E exemplos de cadeias montanhosas que foram formadas em virtude da colisão de placas tectônicas, temos a Cordilheira dos Andes aqui na América e o Himalaia, né, como exemplo de cadeias montanhosas que apareceram em virtude desse movimento de colisão das placas tectônicas. Tá bom, gente? Aqui é um exemplo, né, de soerguimento, tá bom, gente? De placas. Uma placa movimentou-se em direção à outra, certamente aqui, Cordilheira é o Himalaia, tá bom, gente? O que é que nós temos aqui? Quando uma placa se movimentou, uma em direção à outra, e a mais elástica acaba como se fosse transformando rugas sobre ela, rugas. Nessas rugas são essas montanhas que são transformadas a partir desse tipo de movimento, né? Colisão e soerguimento, tá bom, gente? Então, pessoal, isso aí, é um prazer estar com vocês mais uma vez. Assistam esta aula, viu, gente? E até a próxima, viu, galera? Estudem bastante, viu? E fiquem com Deus. E até mais. Tchau, tchau.